Um bom dia a todas, mais uma vez estamos aqui e temos o privilégio de podermos continuar o estudo da nossa lição. Hoje a lição de terça-feira vai se tratar de uma ordem divergente das demais. Nas lições anteriores nós estudamos quando Jesus ordenou que os espíritos imundos, que as pessoas que tinham recebido cura, que elas ficassem caladas, ficassem em silêncio. Agora, hoje, nós vamos ver que foi uma ordem diferente das outras. Qual era a condição do homem do país dos Gadarenos? Jesus, nessa ocasião, eles tinham enfrentado a tempestade à noite. Jesus e os discípulos no mar tinham enfrentado uma tempestade e Jesus tinha acalmado a tempestade. E pela manhã, eles chegaram à margem do mar, a província dos Gadarenos. E ao chegarem nesse local, um homem veio encontrar eles gritando. E esse homem, ele era endemoninhado, ele tinha espíritos maus que o dominavam. E esse homem veio gritando encontrar com Jesus e os discípulos. E diz o relato que os discípulos correram quando eles viram aquele homem, porque ele veio gritando, e ele rangia os dentes, espumava pela boca, e ele tinha os cabelos, tudo cabelo grande, emaranhado, cobrindo o rosto dele, e ele também se machucava, ele vivia sempre sangrando, e ele vivia pelas montanhas, e ele morava nos sepulcros. Era uma situação muito assim terrível. E quando os discípulos viram aquilo, eles correram. Mas logo eles perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus tinha permanecido no mesmo local onde eles estavam. E como Jesus tinha acalmado a tempestade aquela noite, eles tinham passado pelo temor, pelo terror da tempestade, e os discípulos estavam aterrorizados. Então, eles, quando viram aquela cena, eles correram. Mas Jesus permaneceu naquele mesmo lugar, e aquele homem disse para Jesus: que vens fazer aqui? O que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mas Jesus, ele ordenou aqueles espíritos que deixassem aquele homem, que saíssem dele. E os espíritos então disseram: então nos lance a uma manada de porcos, aquela manada de porcos que está ali, para que nós entremos nos porcos. E Jesus permitiu que eles entrassem, que aqueles espíritos deixassem aquele homem e entrassem naquela manada de porcos. Mais ou menos 2.000 porcos estavam por ali. E esses porcos saíram correndo e se lançaram ao mar e se afogaram. Quando as pessoas que cuidavam dos porcos viram aquela cena, eles correram à cidade para anunciar o que tinha acontecido. E os homens da cidade, provavelmente os que eram os donos dos porcos, viram aquela situação, eles não ficaram contentes. Eles chegaram, viram o homem que tinha tido aquele espírito mau, aquele homem que era endemoninhado. Eles viram o homem ali sentado, em são juízo, vestido, e eles temeram. Mas eles pediram a Jesus que se retirasse, eles pediram para Jesus que saísse daquele local. Então, os discípulos e Jesus se dirigiram ao barco para saírem dali. Mas, embora Jesus algumas vezes pedisse aos curados para guardar silêncio, o que ordenou ao homem recém-liberto do espírito imundo? Jesus pediu a esse homem que voltasse para a sua casa e para as pessoas dele, e que anunciasse quão grandes coisas o Senhor fez por ele e como ele teve misericórdia dele. Porque esse homem, ele queria ir com Jesus, ele queria seguir a Jesus, mas Jesus pediu a ele que ficasse e que anunciasse às pessoas o que Jesus tinha feito, como Jesus tinha tido misericórdia dele. E diz que ele foi. Ele não tinha
tanto conhecimento como os discípulos tinham, porque ele ainda não tinha tido oportunidade, como os discípulos, de estar mais tempo perto de Jesus. Mas ele foi, o que ele sabia, ele foi e anunciou. Eu achei muito interessante também, porque mesmo que as pessoas daquele local não quiseram a presença de Jesus ali, mas Jesus não deixou eles na escuridão. Jesus enviou aquele homem que era endemoninhado, enviou esse homem como testemunha a eles do amor de Jesus, para que eles pudessem também ali anunciar as boas novas da salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sempre nos lembrar de que por onde andarmos, por onde formos, nós devemos ser luz, devemos ser uma carta viva, devemos ser testemunhas do amor de Jesus. Aqui na notinha diz que quem sentir o poder da graça de Cristo tem uma história a contar. Então todos nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, que temos o privilégio de andarmos com Deus, nós temos uma história a contar. Que Deus nos abençoe neste dia. E amanhã nós vamos continuar o estudo da nossa lição.